Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro do NEP Bezerra de Menezes, filiado ao Prozebem. Os estudos de hoje darão continuidade ao capítulo 6 do Evangelho de Lucas, onde abordaremos os versículos de 6 a 11. Esta perícope, retirada do Novo Testamento, foi abordada também por Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6, e por Mateus, capítulo 12, versículos de 9 a 14. Na tradução de Haroldo Dutra, o título é chamado de Cura do Homem com as Mãos Atrofiadas, que nos diz o seguinte: E sucedeu que em outro sábado, ao ele entrar na sinagoga e ensinar, havia ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os escribas e os fariseus os observavam para ver se ele está curando no sábado, para que encontrasse algo para acusar. Ele, sabendo do arrazoado deles, disse ao varão que tinha a mão atrofiada: Levanta-te e fica em pé no meio. Levantando-se e ficando de pé, disse-lhe Jesus: Eu vos pergunto, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou destruir? Olhando em derredor de todos eles, disse-lhes: Estende a tua mão. Ele o fez e foi restaurada a mão dele. Eles, porém, se encheram de loucura e conversavam uns com os outros sobre o que fariam a Jesus. Então, no versículo 6, Lucas destaca no texto seguinte: E sucedeu que em outro sábado, me atento a este outro sábado. Este sábado nos faz lembrar da lei dos homens, lei de Moisés, citada no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: Lembra-te de santificar o dia de sábado, que está detalhada no texto do livro Êxodo e que era seguida com rigidez pelo povo, porque o não cumprimento poderia condená-lo à morte. Esta lei proibia qualquer trabalho ao sábado e era reservada somente para adorar a Deus. No capítulo 6, dos versículos de 1 a 5, anterior a este que estamos estudando, Jesus e os discípulos cometeram uma ação que para os fariseus já deixavam dúvida se fora lícita ou não, simplesmente por ter sido realizada no sábado. Então, vamos começar a pensar sobre esta cura que foi realizada perante a presença de escribas e fariseus. Estes buscavam insistentemente motivo para acusar Jesus e esperavam uma oportunidade de descumprimento de qualquer lei para que assim pudessem acusá-lo formalmente. Jesus tinha o costume de pregar nas sinagogas aos sábados, já sabia que estava sendo observado por eles e, sabiamente, tomava todos os cuidados para evitar que o condenassem por suas ações. O homem a ser curado tinha a mão direita atrofiada, segundo Lucas, e provavelmente esta atrofia o impossibilitava de ser útil, de agir, de trabalhar por esta ser a mão da ação. E Jesus convida este homem: levante-se e fique em pé no meio. E este homem, com a mão atrofiada, levantando-se e ficando de pé, mesmo sabendo que estaria infringindo a lei do sábado, mostra coragem, fé e vai até Jesus em busca da cura, afirmando que a lei do sábado era uma lei dos homens, como afirma Marcos no Evangelho, capítulo 2, 27, que diz: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, conclui-se que o sábado não foi feito para Deus. Na verdade, todos os dias devemos estar em comunhão com Deus. Então, diante deste homem, dos fariseus e dos escribas, Jesus pergunta: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou destruir? Com estas interrogações, Jesus instiga os fariseus e escribas a não condenar
pela cura que seria realizada naquele momento. Se confirmassem que era lícito fazer o bem, estavam autorizando este ato de Jesus. E caso contrário, estariam instigando o povo a ficar contra eles, porque estariam apoiando a prática do mal. Sendo assim, Jesus segue o curso da questão de forma lícita. E aí eu imagino quanta sabedoria, né? Para conduzir tudo isso. E Jesus pede para o homem: estende a tua mão. Ele fez e foi restaurada a mão dele. Então houve a cura. Essa é a questão do momento. Então, ao levantar-se, este homem se eleva fisicamente, mas principalmente ele se reergue espiritualmente. Então é importante frisar que ele tem fé, vontade de ser curado. E aí, como lembrete, já comentado por nós em outro momento, Jesus, ao visitar Nazaré, sua cidade, ele não pôde realizar muitas curas por falta da fé de muitas pessoas. Então, é necessário frisar, sim, que a fé é um fator importante para o processo de cura. A filosofia espírita nos confirma que as curas de Jesus não são milagres, efeitos sobrenaturais, mas sim manifestações de fenômenos movidos pela vontade e capacidade de quem vai proporcionar a cura. E normalmente pelo merecimento e aceitação de quem vai receber de acordo com a lei natural, ou seja, segundo as leis de Deus. Então, conforme acabei de citar, outro fator destacado é o merecimento. Este homem deve ter abandonado seus erros, possibilitando a sua transformação, adquirindo virtudes e luz em seu caminho. Então, o processo de cura é normalmente, de novo, possibilitado por estes fatores: fé, merecimento, vontade e capacidade. E se faz através da manipulação de fluidos altamente purificados para o corpo astral do enfermo. Segundo as informações que eu recolhi de Morel Felipe, Evangelho Sem Mistério, ele diz: as células doentes são substituídas pelas células sãs, nesse caso, da manipulação dos fluidos. Retirado do livro EAD, coloca uma explicação sobre como se processa a cura através dos fluidos, dessa manipulação dos fluidos. Ele diz assim: Jesus, por efeito da sua poderosa vontade, e aí nós especificamos Jesus como curador, e pelo intenso amor ao próximo, aplicava os seus fluidos altamente purificados no perispírito do doente. Este, por sua vez, secundado pela confiança no Senhor, se tornava receptivo à ação curativa. Então, eu não posso deixar de citar que o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal do perispírito, de tudo, do fluido universal que tudo surge, né? Então, os quais são simples transformações dele. Então, pela identidade da sua natureza, esse fluido condensado no espírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. Então, a cura se opera mediante a substituição de uma molécula mal-sã por uma molécula sã, como já citei nas palavras de Morel. No caso de Jesus, as curas eram realizadas por ele mesmo, sem intermediários, diferentemente do que acontece com aos médios curadores. Então, tirando da letra uma mensagem para o nosso dia a dia, Morel Felipe nos chama a atenção de um detalhe para esta mão atrofiada, que pode simbolizar uma mão fechada, a sovinice em relação ao próximo. E quando Jesus o manda estender as mãos, demonstra a necessidade do nosso comprometimento perante o nosso próximo, para, através desta ação de servir, se esgote de dentro de nós as mazelas que nos adoecem. Então, acredito que este é o primeiro processo que devemos enfrentar, primeiro para evitar as doenças dentro de nós, e curar, né? E depois curar estas mazelas, porque estaríamos desta forma sendo menos egoístas, menos orgulhosos, estaríamos compreendendo mais e amando mais o nosso próximo e, consequentemente, a nós mesmos. Então, servir sempre ao nosso próximo com paciência, atenção,
Palavras de otimismo, indulgência, respeito, amor e caridade são benefícios ao próximo, mas também a nós mesmos. Então, este é o ensinamento do Cristo, portanto, que possamos seguir. Que Deus nos abençoe.